Você está correndo um sério risco, simplesmente por um fato, que você pode estar lutando a guerra errada. Eu parei no meio do meu churrasco aqui em família para poder deixar uma palavra para você. E eu preciso deixar ela para você entender que você pode estar indo numa direção totalmente contrária daquela que você precisa ir. Vou te contar uma história e no final desse vídeo você vai entender o que você pode precisar ajustar para que as coisas comecem a dar certo e que você se coloque no propósito real daquilo que Deus tem para a sua vida. Houve um momento na história de Davi, que vai estar narrado ali no final do capítulo 29, 30 e 31 de Samuel, em que Davi passava por um momento de muita complicação, e eu acredito que até um pouco psicológica, da qual ele, que foi aquele escolhido, aquele que foi chamado por Deus lá enquanto pastoreava suas ovelhas no campo, aquele que foi leal a Deus em todo o tempo, que foi fiel aos princípios, que foi fiel ao propósito, que aguardou o tempo de aparecer ali naquela batalha. Quando ele apareceu, tinha-se um preço a ser pago, o preço era bacana, ele entendeu, foi para cima de Golias, foi em nome do Senhor, venceu, foi convidado pelo rei para poder ir louvar ali dentro do palácio do rei, até o dia em que o rei olhou para ele e viu nele algo diferente. E esse diferente não gerou uma alegria no coração do rei, gerou a inveja. E o rei passou a perseguir ele. Afinal de contas, as pessoas falavam que Davi estava muito forte, estava muito poderoso. Ele tinha adquirido muitas habilidades que o rei Saul não tinha. E o rei despertou então uma inveja muito grande a Davi. E começou uma perseguição. Teve um momento nessa história em que o rei ele saiu para capturar Davi. Davi se escondeu numa caverna. E o rei entrou ali naquela caverna para fazer as suas necessidades especiais. E Davi estava escondido ali. E o rei não o viu. E Davi, com toda a oportunidade que ele teve para ceifar a vida do rei, para tirar a vida do rei, ele apenas cortou um pedaço da orla do rei. E depois ele provou que se ele quisesse ter matado o rei, ele tinha matado, mas ele não iria fazer isso com o ungido do Senhor. Ou seja, Davi estava demonstrando uma lealdade muito grande ao rei, e não só pelo rei, mas pelo que ele acreditava que Deus tinha feito sobre a vida do rei. E ele jamais teria coragem de tocar a vida do ungido do Senhor. Agora presta atenção na história. Passou-se alguns tempos, Davi ele fez amizade com alguns dos inimigos de Israel. Davi fez amizade inclusive com o povo filisteu. E aí no capítulo 29 começa a narrar esse contexto que eu estou te trazendo aqui. Ele faz amizade com alguns dos líderes dos filisteus, a ponto dos filisteus estar planejando uma guerra contra Israel. E não seria qualquer guerra, seria a guerra contra Israel. E Davi se dispôs a ir lutar com os filisteus, em favor dos filisteus. Olha para você ver onde eu quero chegar. Ele fez uma amizade muito grande com um dos líderes e chegou até os maiorais ali, os demais líderes, reis dos filisteus. E quando ele chega entre os generais do exército ali dos filisteus, eles olham e falam assim: não, esse daqui é Davi. Sim, é Davi. Mas esse não é o que matou os milhares lá e que o povo grita que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. E eles disseram: sim, é esse daqui mesmo. Foi, jamais ele vai com a gente, porque chegar lá ele vai virar contra nós. Ele é nosso inimigo, ele faz parte do povo hebreu, ele faz parte do povo de Deus. E nós, na verdade, estamos indo uma guerra contra eles. Davi se colocou: não, eu quero ir na guerra com vocês. Eu vou em favor de vocês, eu estou do lado de vocês. E não era só Davi, era o Davi e os seus valentes, os seus soldados. A ponto dos reis falarem: você não vai, não tem possibilidade nenhuma de você ir. Eles então meio que expulsam Davi do meio deles. O amigo ali, que era mais próximo de Davi, chegou: olha, eu sei, você é leal, eu gosto de você, nós nos identificamos. Eu queria que você fosse, mas a gente não pode desobedecê-los. E é melhor você não arrumar problema com eles. Volta e vai seguir a sua vida lá em Ziclag e fica por lá mesmo, que lá já é o seu lugar de refúgio. Nesse momento, Davi ele meio que foi expulso pelos inimigos de fazer algo contra o povo dele. Ele volta para a cidade que ele estava acampado, que era Ziclag. Representa um lugar de refúgio, de esconderijo. Quando ele chega em Ziclag, tinha uma outra guerra. Quando ele chega em Ziclag, os amalequitas tinham capturado as suas esposas, tinham destruído o acampamento, tinham levado seus filhos
com as esposas cativo, tinha feito uma desgraça no meio do acampamento de Davi e os seus valentes. Quando ele chega lá, o coração dele se enche de tristeza, porque ele vê tamanha falha que ele havia cometido como líder, como homem, como pai de família. Ele tinha deixado a sua família, ele tinha deixado o seu povo, ele tinha deixado a sua casa, ele tinha deixado o seu acampamento desprotegido. Facilmente os amalequitas foram ali e saquearam, colocaram fogo e levaram cativo a sua família e todas as suas posses. Nesse momento, Davi, ele se volta a Deus. E aí ele faz uma pergunta a Deus em oração. Eu devo ir atrás deles? Eu vou encontrá-los? E Deus vai falar para Davi, você pode ir que eu vou entregar eles na sua mão. No meio do caminho, Davi encontra um dos amalequitas e esse homem foi o guia para chegar até o acampamento dos amalequitas. E quando eles chegam no acampamento dos amalequitas, eles conseguem ali vencer a batalha, pegaram de surpresa, venceram a batalha, recuperaram as suas posses, os seus bens e principalmente eles recuperaram a sua família. Trouxeram de volta para Ziclag a sua família. E a Bíblia vai dizer que num momento de muita descontração, de muito regozijo, de muita alegria ali, chega-se um homem todo ensanguentado, com suas vestes sujas, de quem estava batalhando, e ele vem dar notícia da guerra que estava acontecendo lá em Israel. Davi vai conversar com ele e ele vai dizer, olha, eu estou vindo lá da guerra de Israel e trago a notícia, Saul, Jonatas e os seus filhos morreram. Davi se entristeceu muito com a notícia. Ele vai perguntar, como é que você sabe que eles morreram? E aquele homem vai dizer, quando eu estava caminhando, eu vi um homem assim, respirando já próximo da morte. Quando me aproximei, eu reconheci que era Saul. E ele me pediu para terminar de matar ele. Se você não conhece esse trecho da história, Saul viu que iria perder a batalha. Ele disse, eu não vou morrer pelas mãos desses filisteus. Aí ele olha para o seu companheiro de batalha ali, o seu primeiro homem, o seu braço forte, e pede que esse homem o matasse. Ele se recusa, Saul pega a sua espada e deita sobre ela. O seu servo, vendo isso, também vem e deita. E nesse momento em que ele estava já próximo à morte, ele vai olhar para um homem passando e pede que esse homem termine de tirar a sua vida. Afinal de contas, estava sentindo-se uma angústia, uma dor muito grande. E esse homem era o que estava conversando com Davi. E ele vai dizer para Davi, eu sei porque foi eu que matei. E Davi diz, como você ousa com a sua boca confessar e dizer que teve coragem de matar um ungido do Senhor? Davi pega um dos seus homens e mata aquele homem, porque ele havia cometido um crime contra o ungido do Senhor e o rei de Israel. Lá atrás, Davi estava junto com os filisteus para ir guerrear contra Saul, para ir guerrear contra Israel, contra o seu povo. E ele não foi expulso de lá por Deus. Sabe por que ele não foi expulso de lá por Deus? Porque não ousou a perguntar a Deus se aquela era a batalha que Deus queria que ele estivesse lutando. Ele não tinha orado a Deus para perguntar se ele tinha que ir junto com os filisteus. Davi não orou e não perguntou a Deus se aquele grupo de pessoas, se aquele ambiente, se aquele reduto era o que ele deveria estar. Ele estava tão perdido emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente que ele queria ir para uma batalha da qual ele sequer tinha coragem de matar o rei. E quando ele volta para Ziclag, ele vê que a atitude dele, a decisão dele de ir para uma batalha que ele não deveria ir, comprometeu toda a família dele. Por misericórdia, ele se rendeu aos pés do Senhor, orou e Deus então deu a direção para ele. Depois desse ato dele ter matado aquele homem, ele estava no momento de comunhão ali e o povo querendo exaltar ele de alguma forma e ele faz uma nova oração. Eu devo descer agora a Israel, diante de toda essa situação, de todo esse cenário, eu devo voltar a Israel, eu devo descer a Israel? Deus diz sim, você vai para Israel. Ele pergunta a Deus, para onde eu devo ir? Para Hebrom ou para Jerusalém? E Deus diz, você vai para Hebrom. Quando ele desce para Hebrom, Deus vai estabelecer o governo de Judá sobre a vida de Davi. Ele vai ser treinado durante ali um período, 10, 11 anos, como rei de Judá. E depois ele assume de fato o trono prometido lá atrás de Jerusalém. E aí todos já conhecem a história de Davi. Agora o que eu quero chamar a sua atenção para uns pontos que talvez, não sei se você conseguiu entender durante essa mensagem. Primeiro, o ato dele ter se distanciado da oração, de não ter perguntado a Deus qual era a batalha que ele tinha que estar, o lugar que ele tinha que estar, as pessoas que ele deveriam estar fazendo aliança, colocou ele numa situação de lutar contra o seu próprio povo. E ele não foi porque foi expulso pelos inimigos daquele lugar. Talvez o problema que você está passando, as dificuldades que você está passando,
Você olha para ela, tudo tá dando errado. As pessoas que te elogiavam passam a te criticar. Os lugares que você se dava bem começam a ser pedras de tropeço. Tudo que você fazia que era bem sucedido começa a dar errado. E aí você pensa, por que tá dando errado comigo? Na verdade é porque você está sendo expulso desse lugar. E é por isso que eu disse que esse vídeo é para você, porque talvez você está sendo expulso desse lugar. Expulso muitas vezes pelos inimigos, porque você ainda não teve a capacidade de se render aos pés do Senhor, de entender o lugar que você está. As pessoas que estão ao seu lado, as mesas que você está sentando, os relacionamentos que você está nutrindo. Essas pessoas estão te fazendo mal e você está sendo expulso de lugares e está resistindo. E é por isso que as coisas estão dando errado. Quando ele volta para Ziklag, ele vê que a família dele tinha sido saqueada, que a família dele estava em sofrimento. E ele chora amargamente, porque afinal de contas havia tido uma destruição ali. Sua família poderia ter morrido. Às vezes as atitudes que você está se posicionando, os lugares que você está se colocando, as batalhas que você está se propondo a lutar com essas pessoas, é totalmente contrário àquilo que você sabe que deve fazer de certo, de correto. E isso está comprometendo a sua família. Isso está comprometendo os seus bens, as suas posses, as suas conquistas. Está colocando em xeque tudo aquilo que você conquistou em função de estar pronto para lutar a batalha errada. Depois que ele se rende a Deus e faz uma oração, as coisas tomam direção, porque aí ele deixa de ter o controle e entrega o controle na mão daquele que conhece o futuro. E aí ele começa a ser direcionado. Então, percebe como isso faz sentido com a nossa vida, com o nosso dia? Nós somos expulsos de lugares e nós tendemos a achar que esses lugares é que está sendo ruins conosco, quando na verdade a porta que Deus está usando para poder te dar um alerta de falar, pô, você está no caminho errado, você não está enxergando. Até quando que você vai querer passar por isso? Até quando que você vai querer sofrer por isso? Até quando você vai colocar a sua família em risco? O maior projeto constituído de Deus é a família e você colocou em risco em prol de pessoas e batalhas que não são suas. Quando ele volta-se a Deus e toma direção, a promessa original volta para ele e ele então vai seguir um caminho de sucesso, de vitórias, de conquistas, de governo, de liderança, de bênçãos. Então eu trouxe esse vídeo aqui para você ter um direcionamento. Você quer começar a conquistar coisas que de fato vêm de Deus, que trazem paz, que te trazem prosperidade, que te fazem bem? Então comece a dobrar o seu joelho e a perguntar para ele qual é a batalha que você está lutando, porque eu tenho certeza que você que parou aqui está lutando a batalha errada. E essa batalha já comprometeu a sua casa, já comprometeu a sua família, e só você que ainda não está vendo. Mas quando você voltar lá atrás, do lugar aonde caiu, você vai ver que muitas coisas poderiam ter sido diferentes se não fosse pelas suas atitudes. Volta, faz uma oração, entenda qual é o propósito de Deus sobre a sua vida, traga entendimento, assuma de volta o seu espiritual, não é o controle, é o seu espiritual de entregar para Ele. E eu tenho absoluta certeza que a partir daí as coisas vão começar a dar certo, as promessas vão começar a chegar. O que é promessa? Promessa é as bênçãos. E você não precisa correr atrás dela. Quando você coloca o primeiro rei na sua vida, as coisas vão chegar até você. As ligações vão chegar até você. As propostas que são benéficas e que atendem princípios vão chegar até você. Sua casa vai ser beneficiada. Você vai melhorar o seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus avós, com quem quer que seja. Então, se você quer, de fato, ter uma vida de prosperidade, você precisa entender esse conceito. Você não pode ficar com energias em batalhas que não são suas. Saia hoje das batalhas que não são suas. Isaías, quando ele teve uma visão de Deus e ele foi revelar ao povo que ele era um profeta escolhido desde o ventre da mãe, ele falou, até aqui o meu trabalho foi em vão. Tudo que eu dispensei energia foi como se nada tivesse acontecido. Às vezes o céu está de bronze sobre a sua vida, as coisas não estão acontecendo, você trabalha dia e noite e cada dia que você trabalha fica mais complicado, as coisas mais difíceis ficam e é exatamente só por um conceito você está lutando a batalha errada. E eu tenho certeza que você não orou para entrar nessa batalha. Porque quando você orar, você vai ter a direção correta de ir atrás dos amalequitas. Você vai ter a direção de ir para o lugar que você tem que ir ou de permanecer onde você está. Fique com essa palavra. Se você chegou até aqui, curta porque como um ato de gratidão, você curtindo esse vídeo, a plataforma vai entender que é um bom conteúdo e vai levar para mais pessoas que talvez assim como você estejam precisando. Se inscreva em algum lugar desse vídeo aqui, se inscreva porque a gente vai estar gerando conteúdo aí agora com frequência e vai ser conteúdos com palavra. Às vezes treino, às vezes atividade física, mas com uma mensagem de Deus para a sua vida. Porque afinal de contas esse é o meu propósito. Eu entendi a batalha que eu tenho que lutar.
E eu espero que você entenda a batalha que você tem que guerrear também. E nós juntos seremos bem-sucedidos, o reino vai ser fortalecido. Passe a lutar as batalhas certas e as portas vão se abrir. Deus abençoe.